Um milionário solitário desaba na calçada após um infarto fulminante, invisível aos olhos apressados da cidade. Mas entre a multidão indiferente, surge uma menina de 7 anos, vendendo doces, que se ajoelha e anuncia: "Sou médica." Ignorada a princípio, ela executa com precisão uma manobra que salva a vida do homem diante de dezenas de testemunhas. O que ninguém ali sabia é que aquele gesto daria início à maior revolução educacional que o mundo já viu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A Avenida Paulista amanhecia coberta por uma névoa fina naquela manhã de julho. O inverno paulistano, com sua típica garoa e temperaturas que raramente alcançavam os 2 dígitos, parecia refletir o vazio que consumia Augusto Neves há exatos 2 anos, 3 meses e 17 dias. Era o tempo exato desde que Beatriz, sua esposa, havia partido após uma longa batalha contra um câncer implacável. Augusto ajustou o nó da gravata azul marinho e verificou o relógio de ouro no pulso, presente de Beatriz no último aniversário que compartilharam. 7h30 da manhã. O trânsito já começava a intensificar-se, como de costume. Da janela de seu apartamento de cobertura, o horizonte de prédios parecia uma floresta de concreto e vidro. Neves Incorporações ocupava um dos edifícios mais imponentes da avenida. Aos 58 anos, Augusto havia construído um império imobiliário que o colocava entre os homens mais influentes do país. Mas a riqueza não preencheu o vazio deixado por Beatriz. Seus passos ecoavam pelo apartamento vazio enquanto se preparava para mais um dia de trabalho automático. Reuniões, contratos, negociações, uma rotina que mantinha apenas para não sucumbir à solidão. Na outra extremidade da cidade, no bairro de Heliópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, Sofia Cardoso, uma menina de 7 anos, amarrava os cabelos cacheados em um rabo de cavalo cuidadosamente feito. Ao seu lado, na pequena mesa da cozinha, uma caixa de plástico colorida continha doces caseiros cuidadosamente embalados que sua avó, Dona Francisca, havia preparado durante a madrugada. "Vó, hoje eu vou vender tudo antes do meio-dia. A senhora vai ver", disse Sofia com determinação enquanto ajustava o avental improvisado que usava para carregar os doces. Dona Francisca sorriu com dificuldade. O diabetes avançado e os problemas renais a mantinham constantemente cansada. Aos 68 anos, era ela quem cuidava da neta desde que sua filha, a doutora Raquel Cardoso, havia partido há quase 1 ano. Raquel tinha sido uma médica excepcional no Hospital das Clínicas, dedicada à oncologia, até que um aneurisma cerebral a levou inesperadamente. "Você é igualzinha à sua mãe, minha filha. Mesma determinação", disse Dona Francisca, ajustando o curativo do braço onde havia tomado sua injeção de insulina. "Mas não esqueça que você tem aula à tarde. Não quero que se atrase." Sofia assentiu, mas sabia que às vezes precisava faltar às aulas para vender mais doces. O tratamento da avó era parcialmente coberto pelo SUS, mas ainda havia remédios e exames que precisavam ser pagos. Desde que sua mãe partira, Sofia assumira responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. O que ninguém na escola ou na vizinhança sabia era que nas noites em que Raquel chegava exausta de plantões duplos, ela encontrava em Sofia não apenas uma filha, mas uma aluna ávida. A menina, desde os 4 anos, mostrava uma curiosidade insaciável pela medicina. Raquel, percebendo o interesse genuíno da filha, transformou aquilo em um jogo. "Doutor Sofia, qual é o diagnóstico?", brincava Raquel, enquanto ensinava à filha os básicos de primeiros socorros ou como identificar sintomas comuns. Sofia absorvia tudo com uma capacidade impressionante. Aos 6 anos, já sabia realizar manobras básicas de ressuscitação cardiopulmonar e reconhecer sinais de emergências médicas comuns. A médica nunca imaginou que aquelas brincadeiras se tornariam o legado mais importante que deixaria para a filha. Naquela manhã, Augusto decidiu caminhar até a empresa em vez de usar o motorista. Precisava sentir a cidade, mesmo que fosse apenas para lembrar que ainda estava vivo. Desceu do prédio e cumprimentou o porteiro com um aceno distante. Enquanto caminhava pela Avenida Paulista, observava as pessoas apressadas, cada uma imersa em seu próprio mundo.
Como seria, Beatriz, se você ainda estivesse aqui? Pensou, como fazia todos os dias. Nos últimos meses, tinha se dedicado a uma nova iniciativa da empresa: a construção de uma ala pediátrica em um hospital público da Zona Leste. Era o tipo de projeto que Beatriz adoraria. Ela sempre dizia que a verdadeira riqueza estava em transformar vidas. Sofia havia saído cedo de casa. Com sua caixa de doces, percorria os pontos estratégicos onde executivos e trabalhadores passavam a caminho do metrô. Sua meta era juntar R$ 150 naquela semana para ajudar a comprar o novo medicamento que o médico havia prescrito para Dona Francisca. Coincidentemente, naquela manhã, decidiu tentar a sorte na Avenida Paulista. Era arriscado, pois os seguranças dos prédios comerciais frequentemente afastavam vendedores ambulantes, especialmente crianças. Mas Sofia havia calculado: se vendesse apenas metade dos doces ali, já garantiria um dia produtivo. Augusto sentiu uma pressão incômoda no peito enquanto caminhava. Nos últimos dias, essa sensação vinha se tornando mais frequente. Mas ele atribuía ao estresse e à solidão. Ignorou o desconforto e continuou. Afinal, tinha uma reunião importante com investidores internacionais às 9 horas. A dor intensificou-se subitamente. Augusto parou, apoiando-se em uma banca de jornal. Sua visão começou a embaçar, e o suor frio escorria pela testa, apesar do frio da manhã. As pessoas passavam apressadas, algumas olhando de soslaio para o homem de terno caro que parecia desorientado. "Está tudo bem, senhor?" perguntou o jornaleiro, notando o semblante pálido de Augusto. Antes que pudesse responder, a dor explodiu como uma tenaz esmagando seu peito. Augusto cambaleou e caiu sobre os joelhos no meio da calçada. Sua pasta executiva espalhou documentos pelo chão, enquanto ele tentava inutilmente se apoiar. "Alguém, por favor?" balbuciou, mas sua voz mal saía. As pessoas começaram a formar um círculo ao seu redor, algumas sacando celulares para filmar, outras discutindo se deveriam chamar uma ambulância. Ninguém se aproximava como se a dor fosse contagiosa. Foi quando Sofia, que vendia seus doces a poucos metros dali, ouviu a comoção. Abriu caminho entre os adultos com a agilidade de quem conhece o valor do tempo em emergências. "Deixem-me passar, sou médica!" anunciou com uma voz tão firme e autoritária que os adultos, pegos de surpresa, abriram espaço instintivamente. Apenas quando viram a pequena figura de Sofia, com seus cabelos cacheados presos e o avental cheio de doces, alguns riram, outros franziram o senho em confusão. "Afastem-se e deem espaço", comandou Sofia, ajoelhando-se ao lado de Augusto, que agora estava completamente deitado na calçada, agarrando o peito com força. "Alguém já chamou o SAMU?" perguntou Sofia, olhando para a multidão. Diante do silêncio constrangido, apontou para um homem com celular na mão. "Você, ligue para o 192 agora. Diga que temos um homem com possível infarto." A convicção em sua voz era tão desconcertante que o homem obedeceu imediatamente. Sofia voltou sua atenção para Augusto. Com movimentos precisos, afrouxou sua gravata e abriu os primeiros botões da camisa. "Senhor, consegue me ouvir? Meu nome é Sofia. Vou ajudá-lo." "O senhor está tendo sintomas de um ataque cardíaco", disse ela, com uma calma surpreendente. Augusto, através da névoa de dor que o envolvia, focou nos olhos castanhos escuros da menina. Havia algo familiar naquele olhar, uma combinação inexplicável de compaixão e competência que ele só havia visto uma vez antes. "Beatriz", murmurou, confuso pela dor e pela surpresa de ver uma criança assumindo o controle da situação. Sofia verificou sua pulsação com precisão, colocando 2 dedos no pescoço de Augusto exatamente no ponto correto. Depois, inclinou sua cabeça para trás suavemente, verificando se as vias aéreas estavam desobstruídas. "Sua pulsação está irregular e fraca. Preciso iniciar compressões torácicas", anunciou para os espectadores atônitos. "Alguém aqui tem conhecimento médico?" perguntou, enquanto posicionava suas pequenas mãos sobre o centro do peito de Augusto. O silêncio foi sua resposta. A multidão, antes incrédula, agora observava em choque a menina que, com técnica impecável, começou a aplicar compressões rítmicas e precisas no peito do empresário.
1, 2, 3, 4. Sofia contava em voz alta, mantendo o ritmo exato recomendado pelos protocolos médicos. Após 30 compressões, inclinava-se para verificar a respiração de Augusto e, quando necessário, aplicava 2 ventilações. O mundo ao redor de Augusto Neves desaparecia e reaparecia em flashes. Em meio à dor lancinante e à consciência que escapava, uma única certeza se formava. Aquela criança, de alguma forma inexplicável, estava lutando por sua vida com a competência de um profissional treinado. Sofia continuou as manobras por quase 5 minutos, sem demonstrar cansaço, alternando compressões e verificações com a precisão de um metrônomo. A multidão, que inicialmente duvidava, agora assistia em silêncio respeitoso ao espetáculo improvável de uma menina de 7 anos comandando uma situação de vida ou morte no meio da Avenida Paulista. Quando finalmente as sirenes do SAMU cortaram o ar da manhã paulistana, Sofia havia conseguido estabilizar Augusto o suficiente para mantê-lo vivo. Ela se levantou apenas quando os paramédicos chegaram, cedendo lugar aos profissionais, mas não sem antes relatar com precisão técnica o que havia observado e feito. Paciente masculino, aproximadamente 60 anos, apresentou sinais claros de infarto agudo do miocárdio. Iniciei RCP há cerca de 5 minutos. Pulso fraco e irregular, respiração superficial. Não houve necessidade de desfibrilação, relatou Sofia ao paramédico atônito, usando terminologia médica com a naturalidade de quem a utiliza diariamente. Enquanto Augusto era colocado na ambulância, seu olhar cruzou novamente com o de Sofia. Desta vez, com mais clareza, ele viu não apenas a menina, mas algo que transcendia aquele momento. Uma conexão inexplicável, como se o destino tivesse arquitetado aquele encontro muito antes daquela manhã de julho. A última imagem que Augusto registrou antes das portas da ambulância se fecharem foi a de Sofia, pequena mas imponente, recolhendo sua caixa de doces caída no chão, enquanto a multidão agora a observava com uma mistura de admiração e incredulidade. O Hospital Sírio-Libanês, um dos mais prestigiados de São Paulo, fervilhava de atividade quando a ambulância chegou com Augusto Neves. A equipe médica, já alertada sobre a chegada de um paciente com suspeita de infarto, aguardava na entrada da emergência. Entre eles estava a doutora Luciana Oliveira, cardiologista renomada e diretora do Departamento de Cardiologia. Homem, 58 anos, possível infarto agudo do miocárdio, encontrado na Avenida Paulista, em parada cardiorrespiratória. RCP iniciada por uma criança no local, relatou o paramédico, hesitando na última parte. Uma criança? Questionou a doutora Luciana, enquanto examinava rapidamente Augusto, que agora estava semiconsciente. Sim, doutora, uma menina de uns 7 anos. Nunca vi nada igual. Ela sabia exatamente o que fazer, usou terminologia médica correta e tudo mais. A equipe transferiu Augusto para uma maca hospitalar e o levou imediatamente para a sala de emergência, onde exames preliminares confirmaram o diagnóstico: infarto agudo do miocárdio. A intervenção rápida havia sido crucial. Minutos depois, Augusto já estava sendo preparado para um cateterismo de urgência. Na recepção do hospital, Sofia surpreendeu a todos ao aparecer, ainda com seu avental de vendedora de doces, perguntando pelo estado do senhor da Avenida Paulista. Desculpe, querida, mas não podemos fornecer informações sobre pacientes, explicou gentilmente a recepcionista. Eu entendo a política de confidencialidade do paciente, mas fui eu quem realizou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Gostaria apenas de saber se ele está estável, respondeu Sofia com uma seriedade e um vocabulário que fizeram a recepcionista piscar 2 vezes confusa. Nesse momento, o doutor Paulo Mendes, plantonista da emergência que havia recebido Augusto, passava pela recepção e ouviu a conversa. Você é a menina que atendeu o Sr. Neves na avenida? Perguntou, aproximando-se com curiosidade. Sofia assentiu, ajustando a alça da caixa de doces que ainda carregava. Como você aprendeu a fazer RCP daquele jeito? Os paramédicos disseram que sua técnica era perfeita, questionou o médico, incapaz de esconder seu espanto. Minha mãe era médica no HC, doutora Raquel Cardoso, da Oncologia, respondeu Sofia,
com um misto de orgulho e tristeza. Ela me ensinou desde pequena. Dizia que conhecimento salva vidas, não importa de onde venha. O nome causou um impacto visível no Dr. Paulo. Raquel Cardoso, eu a conheci. Uma médica brilhante. Ele fez uma pausa, compreendendo a situação. Sinto muito pela sua perda, pequena. Sofia apenas assentiu, já acostumada a receber condolências. O senhor da avenida vai ficar bem? Insistiu. Graças a você, as chances dele são muito boas. Está na sala de cateterismo agora, respondeu o médico genuinamente impressionado. Como você sabia que era um infarto? Dor súbita no peito, irradiando para o braço esquerdo, sudorese fria, pele pálida, respiração ofegante. Sinais clássicos, respondeu Sofia com naturalidade, como se estivesse recitando a tabuada. O Dr. Paulo franziu o senho, cada vez mais intrigado. Você gostaria de ver como funciona nossa emergência, enquanto espera por notícias? Os olhos de Sofia brilharam. Posso mesmo. Enquanto isso, na sala de cateterismo, Augusto Neves recuperava lentamente a consciência completa. A doutora Luciana havia acabado de inserir um stent para desobstruir a artéria coronária bloqueada, restaurando o fluxo sanguíneo. Senhor Neves, consegue me ouvir? Perguntou a cardiologista. Sim, respondeu Augusto com voz fraca. A menina. Onde está a menina que me ajudou? Está na recepção. Parece que ela veio verificar seu estado, respondeu a enfermeira, que havia recebido a informação por mensagem. Preciso vê-la, insistiu Augusto, tentando se levantar. Calma, Sr. Neves. O senhor acabou de passar por um procedimento cardíaco. Precisa descansar, advertiu a doutora Luciana. Quando estiver estabilizado e no quarto, podemos verificar se ela ainda está no hospital. Na sala de emergência, o Dr. Paulo havia improvisado uma pequena visita guiada para Sofia. Para sua surpresa, a menina não apenas entendia as explicações sobre os equipamentos médicos, como fazia perguntas pertinentes que revelariam conhecimento incomum mesmo para estudantes de medicina. E este é o monitor cardíaco. Ele mostra o ritmo dos batimentos e outros sinais vitais, explicou o médico apontando para uma tela. Como um eletrocardiograma contínuo, dá para identificar arritmias, taquicardias e até bloqueios atrioventriculares, complementou Sofia, observando atentamente os gráficos na tela. O Dr. Paulo trocou olhares espantados com a enfermeira presente. Aquilo ultrapassava a curiosidade infantil ou mesmo o conhecimento casual. A menina parecia ter uma compreensão técnica genuína. Sofia, como você sabe tudo isso? Perguntou finalmente, incapaz de conter sua curiosidade. A menina hesitou, brincando com a borda do avental. Minha mãe tinha livros de medicina em casa. Muitos livros. Quando ela chegava dos plantões, me ensinava. Era nossa brincadeira favorita. Sofia fez uma pausa, um sorriso triste cruzando seu rosto. Ela dizia que eu tinha olhos de médica, que eu enxergava além do que as outras crianças viam. Nesse momento, uma enfermeira veio informar que Augusto Neves havia sido transferido para a UTI e estava pedindo para ver a menina que salvou sua vida. Sofia foi conduzida até a unidade de terapia intensiva, onde Augusto estava conectado a monitores e recebendo medicação intravenosa. Apesar da situação, seus olhos se iluminaram quando viu a pequena figura de Sofia entrando timidamente no quarto. Então você é real, disse Augusto com voz fraca, mas emocionada. Pensei que tinha sonhado com um anjo de cabelos cacheados, salvando minha vida na calçada. Sofia se aproximou da cama, observando atentamente os monitores por instinto, antes de voltar sua atenção para Augusto. O senhor está melhor. Seu batimento parece mais regular agora, comentou apontando para o monitor cardíaco. Augusto sorriu, impressionado. Estou melhor, graças a você. Os médicos disseram que se não fosse pela sua intervenção rápida, eu não estaria aqui para contar a história. Ele fez uma pausa estudando o rosto da menina. Como você se chama, pequena heroína? Sofia Cardoso, senhor. Não sou heroína, só fiz o que precisava ser feito. Sofia, repetiu Augusto, como se testasse o nome. Você mora perto da Avenida Paulista? O que estava fazendo lá tão cedo? Moro em Heliópolis, senhor.
Estava vendendo doces para ajudar minha avó. Ela está doente e precisa de remédios. Respondeu Sofia com a mesma franqueza direta com que havia comandado a situação de emergência. Algo na resposta tocou Augusto profundamente. A menção a Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, contrastava dramaticamente com a sofisticação do conhecimento médico que Sofia demonstrava. E seus pais? Perguntou Augusto. O semblante de Sofia mudou sutilmente. Meu pai nunca conheci. Minha mãe era médica, mas ela não está mais aqui. Agora somos só eu e minha avó. Augusto sentiu uma conexão inexplicável com aquela criança. Ele também conhecia bem o sabor amargo da perda. Sua mãe deve ter sido uma médica incrível para ter ensinado você tão bem. A melhor, respondeu Sofia com convicção. Doutora Raquel Cardoso. Ela trabalhava no Hospital das Clínicas na Oncologia. O nome atingiu Augusto como um raio. Seus olhos se arregalaram e ele tentou se sentar na cama, sendo imediatamente impedido pela doutora Luciana, que acabava de entrar no quarto. Sr. Neves, precisa permanecer deitado, advertiu a médica, ajustando o soro. Raquel Cardoso? Repetiu Augusto, ignorando a advertência, seus olhos fixos em Sofia. Da equipe do Dr. Martins no HC? Sofia assentiu, surpresa. O senhor conhecia minha mãe? A doutora Luciana, percebendo a agitação crescente de Augusto, interveio. Sofia, acho que o Sr. Neves precisa descansar agora. Você pode voltar amanhã para visitá-lo, se quiser. Não, exclamou Augusto, com uma força surpreendente para alguém que acabara de sofrer um infarto. Preciso falar com ela. É importante. A cardiologista hesitou, avaliando os sinais vitais no monitor. Estavam estáveis, apesar da agitação emocional. 5 minutos, concedeu relutantemente. Depois disso, Sr. Neves, insisto que descanse. Quando a médica saiu, Augusto voltou-se para Sofia, seus olhos marejados. Sua mãe, ela foi a médica da minha esposa, Beatriz. Lutou incansavelmente por ela durante o tratamento contra o câncer. Sofia piscou, processando a informação. A senhora de cabelos grisalhos que tinha um medalhão com uma fotografia dentro? A que gostava de contar histórias sobre viagens? Foi a vez de Augusto ficar surpreso. Sim, exatamente. Beatriz sempre carregava um medalhão com nossa foto de casamento. Minha mãe falava dela. Dizia que era a paciente mais corajosa que já tinha conhecido, recordou Sofia. Ela me levava às vezes para o hospital, quando não tinha com quem me deixar. Eu ficava na sala dos médicos lendo, mas algumas vezes visitávamos os pacientes. Lembro de uma menininha que aparecia ocasionalmente com a doutora Raquel, murmurou Augusto, as memórias retornando em flashes. Tão quietinha, observando tudo. Era você, Sofia assentiu. Eu gostava da sua esposa. Ela me ensinou a fazer origami uma vez enquanto esperava para fazer exames. A coincidência parecia grande demais para ser obra do acaso. A filha da médica que havia lutado para salvar Beatriz estava agora salvando sua própria vida. Augusto sentiu algo despertar dentro dele, uma sensação que não experimentava há anos. Propósito. Sofia, você gostaria de ser médica como sua mãe? Perguntou subitamente. Os olhos da menina brilharam intensamente. Mais que tudo no mundo, senhor. Mas... Ela olhou para baixo, para seu avental de vendedora de doces. Minha avó mal consegue pagar nosso aluguel. Medicina é para pessoas ricas. E se eu dissesse que poderia ajudar? Propôs Augusto, uma ideia formando-se rapidamente em sua mente. Que poderia criar um programa especial para crianças como você, com talento excepcional para a medicina. Sofia franziu o senho, desconfiada da promessa fácil demais. Em Heliópolis aprendera cedo que ofertas milagrosas raramente se concretizavam. Por que o senhor faria isso? Perguntou diretamente. Augusto sorriu, admirando a sagacidade da menina. Porque hoje você não salvou apenas minha vida, Sofia. Você me deu uma razão para continuar vivendo. Antes que Sofia pudesse responder, a doutora Luciana retornou, indicando que o tempo havia acabado. A menina se despediu de Augusto, prometendo voltar no dia seguinte após a escola. Enquanto caminhava para a saída do hospital, sua mente fervilhava com a conversa. Seria possível que aquele senhor rico realmente pudesse abrir as portas da medicina para ela? No quarto da UTI, Augusto Neves olhava pela janela o pôr do sol sobre a cidade de São Paulo.
pela primeira vez em mais de 2 anos, sentia uma energia renovada correndo por suas veias. Uma ideia revolucionária tomava forma em sua mente. Um programa educacional para identificar e formar crianças excepcionalmente talentosas em medicina, começando com aquela extraordinária menina de Heliópolis. Beatriz, acho que finalmente encontrei um propósito novamente, murmurou para o céu alaranjado, sentindo que de algum lugar sua esposa sorria em aprovação. Enquanto isso, em Heliópolis, Sofia chegava em casa, onde Dona Francisca a esperava preocupada com o atraso. Onde você esteve, menina? Fiquei preocupada. Sofia abraçou a avó com força, seus olhos brilhando de uma maneira que Dona Francisca não via desde os tempos em que Raquel estava viva. Vó, acho que hoje a mamãe mandou um anjo para nos ajudar, disse Sofia, começando a contar a extraordinária história daquele dia na Avenida Paulista. 3 semanas se passaram desde o encontro providencial na Avenida Paulista. Augusto Neves, já recuperado e de volta ao trabalho, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Diretor da Fundação Beatriz Neves, instituição filantrópica que havia criado em memória da esposa e que até então financiava principalmente pesquisas oncológicas. A sala de reuniões no último andar da Neves Incorporações acomodava 8 pessoas naquela manhã. Os 5 conselheiros da Fundação, o Dr. André Fonseca, diretor clínico do Hospital Santa Esperança, uma instituição privada de referência que tinha parceria com a Fundação, a doutora Marina Santos, superintendente pedagógica da Universidade São Paulo de Medicina, e a advogada Cláudia Mendes, especialista em direito educacional. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Iniciou Augusto, visivelmente entusiasmado. Convoquei esta reunião para apresentar uma proposta que, acredito, transformará não apenas nossa fundação, mas potencialmente a educação médica no Brasil. Os presentes trocaram olhares intrigados enquanto Augusto acionava o projetor. Na tela surgiu o título: Projeto Raquel Cardoso, Formação Médica Precoce para Talentos Excepcionais. Raquel Cardoso? Questionou Roberto Almeida, diretor financeiro da Fundação. Não era a médica que cuidou da Beatriz? Exatamente, confirmou Augusto. E foi sua filha, Sofia, uma criança de apenas 7 anos, que salvou minha vida aplicando técnicas de RCP perfeitas quando sofri um infarto na Avenida Paulista. Augusto procedeu a narrar o encontro extraordinário e como descobriu que Sofia havia aprendido medicina observando e estudando com a mãe desde tenra idade. Explicou como a menina demonstrava um conhecimento e uma aptidão que desafiavam a compreensão convencional sobre capacidades infantis. O que proponho, continuou, é criar um programa piloto para identificar e educar formalmente crianças que, como Sofia, demonstram aptidão excepcional para a medicina. Um currículo adaptado, com atividades práticas supervisionadas, fundamentação teórica adequada à idade e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Augusto, interrompeu a doutora Marina, ajustando os óculos com ceticismo. Entendo seu entusiasmo e gratidão, mas estamos falando de crianças. Medicina é uma carreira que exige maturidade emocional, além de capacidade cognitiva. Concordo plenamente, respondeu Augusto. Por isso mesmo convidei a doutora Tânia Oliveira, uma das mais respeitadas psicopedagogas do país, para elaborar o componente socioemocional do programa. Ela não pôde estar presente hoje, mas já está trabalhando nas diretrizes. E as questões legais? Questionou outro conselheiro. Certamente há impedimentos regulatórios para um projeto tão não convencional. A advogada Cláudia pigarreou antes de responder. Na verdade, nossa legislação educacional possui brechas interessantes para casos excepcionais. O projeto seria classificado como experimental e extracurricular, não substituindo a educação formal. Os participantes continuariam matriculados no ensino regular, com o programa funcionando como complemento especializado. O debate se intensificou. Alguns conselheiros expressavam entusiasmo, enquanto outros manifestavam preocupações. O doutor André Fonseca, que até então observava silenciosamente, finalmente se pronunciou. Como médico, confesso que inicialmente a ideia me pareceu absurda, começou ele, captando a atenção de todos.
Mas depois de conhecer Sofia pessoalmente, a convite de Augusto, fui forçado a reconsiderar meus preconceitos. A menina possui um dom extraordinário e uma vocação genuína. Negar-lhe a chance de desenvolver esse potencial seria, no mínimo, um desperdício. Augusto sorriu, grato pelo apoio. Não estou sugerindo formar crianças médicas para diagnosticar doenças ou prescrever medicamentos. Estou propondo nutrir talentos excepcionais, adaptando o conhecimento médico à capacidade cognitiva e emocional de cada criança selecionada. Após 2 horas de intenso debate, o Conselho finalmente chegou a um consenso. Aprovariam um programa piloto de 1 ano, com número limitado de participantes, sob rigorosa supervisão multidisciplinar e avaliação constante. Excelente, concluiu Augusto. A primeira participante, naturalmente, será Sofia Cardoso, mas precisaremos encontrar outras crianças igualmente talentosas para formar a turma inaugural. Na manhã seguinte, Augusto dirigiu seu próprio carro até Heliópolis, algo que seus seguranças desaconselharam veementemente. Estacionou em frente a um pequeno sobrado de 2 andares, com pintura descascada. No térreo funcionava uma mercearia, e a família Cardoso ocupava o andar de cima. Dona Francisca, visivelmente nervosa com a visita do homem rico que a neta havia salvado, ofereceu um café enquanto Sofia terminava de se arrumar para a escola. Sofia me contou que a senhora precisa de tratamento médico especializado, comentou Augusto, observando os diversos medicamentos organizados sobre a mesa da cozinha. O SUS faz o que pode, seu Augusto, respondeu Dona Francisca com dignidade. Mas alguns exames e remédios a gente tem que comprar. É por isso que Sofia vende os doces. Eu faço e ela vende depois da escola. E antes da escola também, pelo que vi, observou Augusto. A senhora baixou os olhos. Às vezes. Mas eu não gosto. Criança tem que estudar. Sofia apareceu na sala, já uniformizada e com a mochila nas costas. Seu rosto iluminou-se ao ver Augusto. Senhor Neves, o senhor veio mesmo, exclamou genuinamente surpresa. Claro que vim, respondeu Augusto sorrindo. Tenho uma proposta muito importante para fazer a você e sua avó. Nas 2 horas seguintes, Augusto explicou detalhadamente o projeto que havia concebido. Sofia ouvia com os olhos brilhando de excitação, enquanto Dona Francisca alternava entre expressões de orgulho e preocupação. Então eu poderia realmente aprender medicina? Como minha mãe? Perguntou Sofia, mal contendo a empolgação. Exatamente. Um programa especial adaptado para crianças com talento excepcional como o seu. Continuaria na escola normal, mas teria aulas extras no Hospital Santa Esperança, com médicos, enfermeiros e professores especializados. E quem vai pagar por tudo isso? Questionou Dona Francisca, sempre prática. A Fundação Beatriz Neves cobrirá todos os custos educacionais, explicou Augusto. Além disso, ofereceremos uma bolsa mensal para compensar o tempo que Sofia dedicará aos estudos, em vez de vender doces. E, claro, tratamento médico completo para a senhora no Santa Esperança. Dona Francisca estreitou os olhos, desconfiada. E o que o senhor ganha com isso tudo? Augusto apreciou a franqueza da pergunta. Uma segunda chance, Dona Francisca. A oportunidade de fazer algo verdadeiramente significativo com os recursos que acumulei. E honrar a memória de 2 mulheres extraordinárias, minha esposa e a mãe de Sofia. A resposta pareceu satisfazer a senhora, que assentiu lentamente. Se é o que Sofia quer, e se não atrapalhar seus estudos normais, eu não vou impedir. Na semana seguinte, o projeto Raquel Cardoso foi oficialmente inaugurado em uma cerimônia discreta no Hospital Santa Esperança. Um andar inteiro havia sido adaptado para o programa. Salas de aula com equipamentos médicos apropriados para o ensino, laboratórios simplificados, bibliotecas com livros selecionados e áreas de simulação médica. A equipe pedagógica, liderada pela doutora Tânia Oliveira, havia desenvolvido um currículo especializado que combinava conhecimentos médicos básicos com atividades lúdicas e desenvolvimento emocional. Cada criança teria um médico mentor e um psicólogo acompanhando seu progresso. O processo de seleção para completar a turma inaugural já estava em andamento. Através de parceiros educacionais e hospitais públicos, a Fundação buscava outras crianças que, como Sofia,
demonstravam aptidão excepcional para a medicina. A notícia, inicialmente mantida discreta, começou a circular em círculos especializados. Foi quando o Dr. Ricardo Tanaka, presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, tomou conhecimento do projeto. Médico tradicionalista e defensor ferrenho da ortodoxia na formação médica, ele viu na iniciativa uma ameaça aos princípios que considerava sagrados. Um absurdo completo, exclamou durante uma reunião extraordinária do Conselho. Crianças brincando de médico com o aval de uma instituição respeitada, isso é uma afronta à seriedade da nossa profissão. Mas, doutor Ricardo, argumentou uma conselheira mais jovem, o programa não está formando médicos, apenas nutrindo vocações precoces. As crianças continuam no ensino regular. Hoje nutrem vocações. Amanhã estarão prescrevendo medicamentos, rebateu o Dr. Ricardo. Precisamos parar isso antes que se torne um precedente perigoso. Imaginem se cada área profissional decidir criar mini-advogados ou mini-engenheiros. Ao final da reunião, o conselho estava dividido, mas o Dr. Ricardo conseguiu aprovar a formação de uma comissão para investigar as implicações éticas e profissionais do projeto Raquel Cardoso. Enquanto isso, alheia às tempestades institucionais que se formavam, Sofia vivia os dias mais felizes de sua vida. Após a escola regular, passava as tardes no Hospital Santa Esperança, absorvendo conhecimentos com uma velocidade que impressionava até os médicos mais experientes. Sua primeira turma era pequena. Além dela, havia Lucas, um menino de 10 anos que havia desenvolvido um sistema improvisado de monitoramento para o avô diabético. Daniela, de 9 anos, que criara um manual ilustrado de primeiros socorros para sua comunidade após um deslizamento. E Mateus, de 12 anos, que ajudava voluntariamente no posto de saúde de seu bairro desde os 8. Cada um deles tinha uma história de vocação precoce e circunstâncias que os fizeram desenvolver habilidades médicas por necessidade ou aptidão natural. Hoje vamos aprender sobre o sistema circulatório, anunciou a doutora Patrícia, uma cardiologista que se voluntariara para ensinar no programa. Em vez de aulas convencionais, ela havia preparado um jogo interativo, onde as crianças se tornavam glóbulos vermelhos, percorrendo um circuito que simulava o sistema cardiovascular. Sofia, sempre a mais entusiasmada, absorvia cada detalhe com fascínio. Ao final da atividade, surpreendeu a todos ao desenhar de memória um diagrama detalhado do coração humano, incluindo válvulas e principais artérias. Impressionante, Sofia, elogiou a doutora Patrícia. Onde você aprendeu isso? Minha mãe tinha um modelo anatômico do coração, respondeu a menina com naturalidade. Nós o desmontávamos e remontávamos como quebra-cabeça. Era nossa brincadeira favorita aos domingos. No corredor, observando discretamente através da janela da sala de aula, Augusto Neves sorria. O programa estava apenas começando, mas já confirmava sua intuição. Talentos excepcionais existiam em todas as idades e mereciam ser cultivados. O que ele não sabia era que naquele mesmo momento, o Dr. Ricardo Tanaka solicitava formalmente ao Ministério Público uma investigação sobre o projeto Raquel Cardoso, alegando potencial violação dos princípios éticos da medicina e possível exposição de menores a conteúdos inadequados à sua faixa etária. A batalha pelo futuro do programa e pelo direito de Sofia e seus colegas de seguirem sua vocação precoce estava apenas começando. Ao final do dia, enquanto Sofia voltava para casa acompanhada por um motorista da fundação, seus pensamentos estavam longe das controvérsias institucionais. Em seu caderno, anotações meticulosas sobre o sistema circulatório dividiam espaço com um desenho colorido, onde ela, usando o jaleco branco como sua mãe, atendia pacientes em um hospital. No canto da página, com sua letra infantil mais determinada, havia escrito: "Um dia vou salvar muitas pessoas, mamãe, como você me ensinou." Enquanto isso, na sede do CRMSP, o Dr. Ricardo Tanaka examinava o currículo do projeto Raquel Cardoso com crescente indignação. Para ele, não se tratava apenas de defender tradições. Era sobre proteger a própria essência da medicina como profissão séria e regulamentada. "Vou acabar com essa brincadeira perigosa",
murmurou para si mesmo, separando documentos para fundamentar sua denúncia. Nem que tenha que enfrentar o império financeiro de Augusto Neves. O que nenhum dos lados percebeu naquele momento era que a pequena revolução educacional iniciada em São Paulo já começava a despertar o interesse da imprensa nacional e internacional. Em breve, o debate sobre os limites da educação médica e o reconhecimento de talentos precoces ultrapassaria as fronteiras institucionais para se tornar uma discussão social muito mais ampla. A notícia sobre o projeto Raquel Cardoso se espalhou mais rápido do que Augusto e sua equipe haviam previsto. O que começou como uma iniciativa discreta, logo se tornou tema de reportagens especiais e debates acalorados nos principais veículos de comunicação do país. Crianças médicas, inovação educacional ou irresponsabilidade. Estampava a manchete do jornal Folha de São Paulo numa manhã de quarta-feira. O estado de si. Paulo optou por uma abordagem mais sensacionalista. Milionário cria escola de medicina para crianças após ser salvo por menina de 7 anos. Os programas matinais de televisão convidavam especialistas com opiniões polarizadas. Nas redes sociais, a hashtag #Projeto Raquel Cardoso se dividia entre apoiadores entusiasmados e críticos ferrenhos. Em meio a essa tempestade midiática, Sofia continuava sua rotina entre a escola regular pela manhã e o programa especial à tarde. Alheia às controvérsias dos adultos, ela florescia no ambiente que finalmente validava sua paixão pelo conhecimento médico. Sofia, você pode demonstrar para a turma como se faz a medição correta da pressão arterial? Pediu o doutor Henrique, um clínico geral que coordenava o módulo de sinais vitais. Com confiança tranquila, Sofia ajustou o manguito no braço de Lucas, seu colega de turma, explicando cada passo com precisão técnica surpreendente. Precisamos posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial aqui no vinco do cotovelo, instruiu, demonstrando o movimento. E inflar o manguito cerca de 30 ml, acima da pressão sistólica esperada. O Dr. Henrique observava com um misto de admiração e espanto. Sofia não apenas executava o procedimento corretamente, mas compreendia os princípios científicos por trás dele. Algo raro mesmo entre estudantes universitários iniciantes. Perfeito, Sofia, elogiou o médico quando ela completou a demonstração. Você aprendeu isso observando sua mãe? Sim, e também nos livros dela, respondeu Sofia com naturalidade. Eu gostava especialmente do Manual de Procedimentos Básicos em Enfermagem, que ela usava para ensinar os residentes. Tinha ilustrações muito claras. Na sala ao lado, destinada à administração do programa, Augusto Neves reunia-se com sua equipe jurídica. A notificação do Ministério Público, solicitando esclarecimentos sobre o projeto, havia chegado naquela manhã. Eles questionam principalmente a exposição das crianças a conteúdos potencialmente traumáticos e a legalidade de um programa educacional médico não chancelado pelas entidades reguladoras tradicionais, explicou Marcelo Bueno, advogado-chefe da Fundação. Traumáticos? Indignou-se Augusto. Essas crianças vêm de realidades onde já presenciaram muito mais conteúdo traumático do que qualquer aula nossa poderia apresentar. Sofia salvou minha vida em plena Avenida Paulista. Entendo sua frustração, ponderou Cláudia Mendes, a especialista em direito educacional. Mas precisamos responder com argumentos técnicos, não emocionais. Felizmente, temos a nosso favor o fato de que o programa foi estruturado com rigoroso acompanhamento psicopedagógico e respeita todas as diretrizes educacionais para atividades extracurriculares. A equipe passou a tarde refinando a resposta oficial. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, o Dr. Ricardo Tanaka concedia uma entrevista contundente ao programa Opinião Nacional da TV Cultura. O que vemos é um perigoso precedente sendo estabelecido, afirmava ele, sentado rigidamente no estúdio. A medicina não é um hobby ou uma brincadeira de criança. É uma profissão que exige maturidade emocional e cognitiva, além de anos de formação regulamentada. Mas, doutor, contra-argumentou a apresentadora, pelo que entendi, o programa não está formando médicos, apenas oferecendo educação especializada para crianças que demonstram aptidão excepcional nessa área.
Essa é a justificativa oficial, mas na prática estão criando expectativas irreais, rebateu o médico. Essas crianças estão sendo levadas a acreditar que podem exercer funções médicas, quando na verdade precisarão passar pelo mesmo processo formativo que qualquer outro estudante quando adultos. A entrevista repercutiu amplamente, polarizando ainda mais as opiniões. No Hospital Santa Esperança, a equipe do projeto decidiu proteger as crianças da exposição midiática, recusando todos os pedidos de entrevistas que envolvessem os pequenos alunos. Porém, o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, durante um passeio educativo dos alunos do projeto ao Museu de Anatomia da Universidade de São Paulo, um acidente inesperado ocorreu. Uma estudante universitária desmaiou subitamente, batendo a cabeça contra uma mesa de exposição. Enquanto os adultos presentes hesitavam, paralisados pela surpresa, Sofia imediatamente assumiu o controle da situação. Afastem-se e deem espaço, comandou, exatamente como havia feito com Augusto meses antes. Com movimentos precisos, verificou os sinais vitais da jovem, colocou-a em posição de recuperação e pediu a Lucas que buscasse o kit de primeiros socorros do museu. Quando o segurança chegou com o kit, Sofia já havia identificado um corte superficial na testa da estudante e verificava suas pupilas com a pequena lanterna que sempre carregava no bolso, presente de Augusto em seu primeiro dia no programa. Reatividade pupilar normal, respiração estável, pulso forte, relatou para o médico que acompanhava a excursão e observava atônito a competência da menina. Provavelmente um desmaio vasovagal, mas devemos monitorar por sinais de concussão devido ao impacto na cabeça. Um estudante de medicina presente filmou toda a cena com seu celular. Em questão de horas, o vídeo viralizou nas redes sociais com a legenda: aluna de 7 anos do polêmico Projeto Médico Infantil salva universitária no Museu de Anatomia. Quem deveria estar ensinando quem? O vídeo rapidamente acumulou milhões de visualizações e reacendeu o debate público com ainda mais intensidade. Dessa vez, porém, a maré de opinião começava a virar a favor do projeto. No dia seguinte, o respeitado jornal O Globo publicou um editorial intitulado Talentos Excepcionais e Nossas Barreiras Institucionais, questionando se o sistema educacional tradicional não estaria falhando ao ignorar crianças com habilidades muito acima da média em áreas específicas. Programas de televisão convidaram especialistas em educação para superdotados e psicólogos especializados em desenvolvimento infantil, que ofereciam perspectivas mais favoráveis ao projeto. O que estamos testemunhando não é diferente do que já aceitamos em áreas como música, matemática ou esportes, argumentou a doutora. Reconhecemos e nutrimos talentos precoces de pianistas e matemáticos. Por que não faríamos o mesmo com vocações para a medicina? A crescente onda de apoio público culminou com um convite oficial para que Sofia participasse de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde parlamentares discutiriam a regulamentação de programas educacionais para crianças com talentos excepcionais. Elisa Montenegro, psicóloga especializada em altas habilidades, em um programa de grande audiência. Na véspera da audiência, Sofia estava nervosa pela primeira vez desde que ingressara no programa. Sentada à mesa da cozinha, em sua casa em Heliópolis, folheava nervosamente suas anotações, enquanto Dona Francisca preparava um chá calmante. "E se eu não conseguir convencê-los, vó?" perguntou a voz tremendo ligeiramente. "E se acabarem com o projeto?" Dona Francisca, que nos últimos meses havia recuperado boa parte de sua saúde graças ao tratamento no Santa Esperança, sentou-se ao lado da neta. "Sofia, lembra do que sua mãe sempre dizia: a verdade tem luz própria. Você só precisa falar com o coração, como sempre faz quando cuida das pessoas." A menina assentiu, encontrando conforto nas palavras da avó. Naquele momento, a campainha tocou. Era Augusto Neves, que viera pessoalmente buscar Sofia para um jantar especial na véspera da audiência. "Trouxe uma pessoa que acho que você vai gostar de conhecer", disse ele com um sorriso enigmático. Ao entrar na sala, Sofia deparou-se com uma mulher idosa de cabelos grisalhos e olhar gentil. Havia algo estranhamente familiar em seu rosto. "Sofia, esta é Dona Carmen Cardoso, mãe da sua mãe",
apresentou Augusto. Sua outra avó. Os olhos de Sofia se arregalaram em choque. Sua mãe raramente falava sobre sua própria família, apenas mencionando que haviam se distanciado muitos anos antes. Minha outra avó? Repetiu Sofia, incrédula. Dona Carmen tinha lágrimas nos olhos. Perdi contato com sua mãe quando ela decidiu seguir carreira médica em vez de assumir os negócios da família, explicou com voz embargada. Um erro que lamentei por décadas, mas nunca tive coragem de consertar. Quando vi você na televisão, salvando aquela moça no museu, foi como ver Raquel novamente. Não podia mais ficar longe. O encontro emocional entre Sofia e sua avó materna, mediado por Augusto, trouxe uma dimensão completamente nova à vida da menina. Dona Carmen era proprietária de uma rede de farmácias no interior de São Paulo e, ao contrário do que Sofia sempre imaginara, não havia abandonado sua mãe. O afastamento fora resultado de orgulhos feridos e comunicação quebrada entre mãe e filha. Sua mãe era brilhante e teimosa, exatamente como você, contou Dona Carmen durante o jantar. Quando disse que queria medicina em vez de administrar os negócios da família, tivemos uma briga terrível. Palavras foram ditas. E depois ficou difícil voltar atrás. Por que a senhora nunca procurou por mim depois que mamãe partiu? Perguntou Sofia diretamente, com a franqueza que a caracterizava. Eu não sabia que você existia, querida, respondeu Dona Carmen com tristeza. Raquel cortou completamente os laços. Soube do seu nascimento por uma conhecida em comum, mas quando finalmente criei coragem para procurá-las, há 2 anos, descobri que Raquel estava internada em estado grave. Cheguei ao hospital. Sua voz falhou. E cheguei um dia tarde demais. Augusto, observando a cena com emoção contida, percebeu que estava testemunhando mais uma das extraordinárias coincidências que pareciam entrelaçar suas vidas. Aquele reencontro familiar, na véspera da audiência decisiva, parecia quase providencial. Sofia, disse ele, quebrando delicadamente o momento emotivo. Acho que agora você tem ainda mais motivos para defender o projeto amanhã. Está lutando não apenas pelo seu futuro, mas pelo legado de sua mãe. A menina assentiu, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Com suas 2 avós agora reunidas e o apoio de Augusto, sentia-se mais forte do que nunca. Na manhã seguinte, o auditório da Assembleia Legislativa estava lotado. Jornalistas, médicos, educadores, políticos e curiosos lotavam cada assento disponível. No centro da mesa principal, entre autoridades e especialistas, a pequena figura de Sofia Cardoso atraía todos os olhares. Vestida com um conjunto simples mas elegante, presente de Dona Carmen, e com os cabelos cacheados cuidadosamente arrumados, ela não parecia intimidada pelas câmeras ou pela multidão. Seus olhos percorriam a plateia com a mesma calma analítica com que examinava pacientes. Quando chegou sua vez de falar, Sofia ajustou o microfone e respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua avó Francisca. Fale com o coração. Meu nome é Sofia Cardoso, tenho 7 anos e quero ser médica, começou ela com voz clara e firme. Não quando crescer. Agora, porque pessoas precisam de ajuda agora. Um silêncio absoluto dominou o auditório, enquanto a menina continuava seu depoimento, mesclando a simplicidade infantil com uma compreensão surpreendentemente madura dos princípios médicos e éticos que havia aprendido com sua mãe. Alguns adultos dizem que sou muito pequena para entender medicina, prosseguiu ela, mas eu aprendi que o coração tem 4 câmaras antes mesmo de aprender a amarrar meus cadarços. Sei identificar os sintomas de um AVC, mas ainda luto com tabuada de multiplicação. Uma onda de risadas gentis percorreu o auditório, quebrando a tensão. Minha mãe me ensinou que conhecimento não tem idade, continuou Sofia, seu olhar encontrando Dona Carmen e Dona Francisca na primeira fila. Ela dizia que a verdadeira medicina começa no coração, não no diploma. Ao final de seu breve, mas impactante depoimento, Sofia concluiu com as palavras que se tornariam o lema não oficial do projeto Raquel Cardoso. Para mim, brincar é aprender a salvar vidas. E minha infância não foi perdida por causa da medicina, foi encontrada nela. Quando ela terminou, o auditório irrompeu em aplausos. Até mesmo alguns dos críticos mais vocais do projeto pareciam tocados pela eloquência natural.
e pela convicção inabalável daquela extraordinária criança. O Dr. Ricardo Tanaka, presente na audiência, observava com expressão indecifrável. Em seu íntimo, começava a questionar suas próprias convicções sobre os limites da educação médica tradicional. Aquela menina havia demonstrado mais vocação genuína do que muitos dos estudantes universitários que conhecera em décadas de docência. A audiência prosseguiu com depoimentos técnicos e debates acalorados. O destino do projeto Raquel Cardoso ainda estava em jogo, mas Sofia havia conquistado uma vitória importante: humanizar o debate, lembrando a todos que, além das questões institucionais e regulatórias, havia crianças reais, cujo potencial extraordinário merecia ser reconhecido e nutrido. Ao final do dia, enquanto deixavam o prédio da Assembleia Legislativa, Augusto segurava a mão de Sofia, refletindo sobre como aquela pequena menina havia transformado sua vida e, potencialmente, o futuro da educação médica no Brasil. "Você foi incrível lá dentro", elogiou ele. Sofia sorriu, cansada, mas satisfeita. "Só falei a verdade, como a avó Francisca disse para fazer. E às vezes é exatamente isso que o mundo precisa ouvir", respondeu Augusto, observando os repórteres que se aglomeravam na saída, ansiosos por mais declarações. Uma verdade simples, dita por quem a vive. A audiência pública havia terminado há 3 semanas, mas seus desdobramentos continuavam reverberando por todo o país. A imprensa não se cansava de repercutir o caso, e o depoimento de Sofia havia se tornado um fenômeno viral, com milhões de visualizações nas redes sociais e citações em debates educacionais mundo afora. Enquanto as autoridades deliberavam sobre o futuro regulatório do projeto Raquel Cardoso, a vida no Hospital Santa Esperança seguia seu curso. A turma inaugural, agora com 8 alunos após a inclusão de mais 4 crianças talentosas identificadas pelo processo seletivo, continuava seu aprendizado sob supervisão constante. Naquela tarde de primavera, enquanto Sofia e seus colegas participavam de uma aula prática sobre primeiros socorros, um alvoroço incomum tomou conta do hospital. Sirenes de ambulâncias, muito mais numerosas que o habitual, ecoavam pelo estacionamento da emergência. "O que está acontecendo?", perguntou Lucas, desviando a atenção do manequim de treinamento, onde praticava bandagens. A doutora Patrícia, que coordenava a aula, checou rapidamente seu celular e seu semblante mudou. Houve um acidente grave. Um ônibus escolar capotou na Marginal Tietê. Estão trazendo múltiplas vítimas para cá e para outros hospitais da região. As crianças trocaram olhares apreensivos. Através das janelas do 5º andar, podiam ver a movimentação intensa no pronto-socorro. "Vamos continuar nossa aula", disse a médica, tentando redirecioná-los para a atividade. "Os profissionais da emergência sabem o que fazer." Sofia, porém, permaneceu na janela observando atentamente. Sua expressão não era de curiosidade mórbida, mas de análise cuidadosa. "Doutora Patrícia", disse finalmente, "eles estão sobrecarregados. Estou vendo apenas 2 médicos recebendo todas as ambulâncias." A médica se aproximou da janela e constatou que Sofia estava certa. A emergência aparentemente estava enfrentando dificuldades com o volume súbito de pacientes. O telefone da sala de aula tocou. Era o Dr. André Fonseca, diretor clínico do hospital. "Patrícia, estamos com uma situação crítica na emergência", disse ele, sua voz tensa. "Metade da equipe está presa no trânsito causado pelo mesmo acidente. Precisamos de todos os médicos disponíveis lá embaixo, imediatamente." "E as crianças?", perguntou ela, olhando para os alunos que agora estavam todos atentos à conversa. Houve um momento de hesitação do outro lado da linha. "Traga-os para a área de apoio. Não para atendimento direto, claro, mas eles podem ajudar com suprimentos, organização, tarefas simples. Temos muitas crianças chegando, e eles podem ajudar a acalmá-las também." Quando a doutora Patrícia desligou, encarou sua turma extraordinária. "Crianças, temos uma situação real de emergência. Vocês teriam coragem de ajudar, seguindo estritamente as instruções dos adultos?" 8 cabeças assentiram simultaneamente, com uma seriedade que poucos adultos compreenderiam. "Lembrem-se, vocês não são médicos formados", advertiu a doutora Patrícia enquanto os conduzia pelos corredores. "Estão lá para apoio logístico apenas.
Nada de iniciativas independentes. Quando chegaram ao pronto-socorro, encontraram um cenário de organizado caos. Macas ocupavam todo o espaço disponível. Profissionais corriam de um lado para outro. E o som de choro infantil misturava-se às instruções médicas gritadas por cima do barulho. O Dr. André, ao ver o grupo de crianças uniformizadas do projeto, hesitou momentaneamente. Mas a situação não permitia luxos. Doutora Patrícia, leve 4 deles para ajudar na organização de suprimentos. Os outros 4 podem ficar na área de acolhimento, ajudando a acalmar as crianças do acidente que não estão gravemente feridas. Sofia, sempre observadora, notou um padrão na forma como os pacientes estavam sendo distribuídos. Dr. André, vocês estão fazendo triagem pelo protocolo Manchester? Perguntou, referindo-se ao Sistema Internacional de Classificação de Risco. O médico a olhou surpreso. Sim, Sofia. Como você sabe disso? Minha mãe me explicou uma vez quando acompanhei ela em um plantão, respondeu simplesmente. Mas percebi que só há uma enfermeira fazendo a classificação e muitos pacientes esperando a avaliação inicial. O Dr. André olhou ao redor e constatou que Sofia estava certa. A enfermeira de triagem estava sobrecarregada, tentando classificar rapidamente o grande volume de vítimas que chegavam. Uma ideia arriscada, mas potencialmente necessária, formou-se em sua mente. Sofia, você conhece os critérios de classificação do Manchester? Vermelho para emergência imediata, laranja para muito urgente, amarelo para urgente, verde para pouco urgente e azul para não urgente, recitou Sofia prontamente. Baseado em sintomas, sinais vitais e mecanismo de trauma. O médico trocou um olhar significativo com a doutora Patrícia. A situação era excepcional e exigia medidas excepcionais. Sofia, quero que você fique ao lado da enfermeira Marlene na triagem, não para classificar pacientes, mas para ajudá-la com a organização das fichas e orientar o fluxo de entrada. Pode fazer isso? Os olhos da menina brilharam com a responsabilidade confiada. Sim, senhor. Nas 2 horas seguintes, o projeto Raquel Cardoso enfrentou seu teste mais desafiador e inesperado. As crianças, longe de serem um fardo adicional, tornaram-se peças fundamentais na resposta à crise. Lucas e Mateus, os mais velhos, organizavam eficientemente os suprimentos médicos, antecipando as necessidades e entregando materiais aos profissionais antes mesmo que pedissem. Daniela revelou um talento especial para acalmar as crianças traumatizadas, criando uma área improvisada de contos e jogos para as que aguardavam avaliação. Sofia, por sua vez, surpreendeu até mesmo os mais céticos. Ao lado da enfermeira de triagem, não apenas organizava o fluxo com eficiência, mas começou a notar padrões e sinais que outros poderiam perder no caos. Enfermeira Marlene, chamou Sofia discretamente em certo momento, apontando para uma menina aparentemente calma que aguardava com a mãe. Aquela garota está apresentando palidez perioral e suas mãos estão tremendo levemente. Não deveria ser avaliada com maior prioridade? A enfermeira, inicialmente relutante em aceitar a observação de uma criança, decidiu verificar. Constatou que a menina indicada estava, de fato, entrando em choque compensado, após uma fratura que havia passado despercebida no caos inicial. Uma condição que poderia se deteriorar rapidamente se não tratada. Como você percebeu isso, Sofia? Perguntou a enfermeira, genuinamente impressionada, enquanto a paciente era reclassificada e encaminhada com urgência. Minha mãe sempre dizia para observar o que outros não veem, respondeu Sofia simplesmente. As pessoas olham para quem grita mais alto, mas às vezes quem está em silêncio precisa de mais ajuda. A presença das crianças do projeto não passou despercebida. Jornalistas que cobriam o acidente começaram a notar e filmar discretamente a atuação daqueles pequenos auxiliares que se moviam com surpreendente competência pelo pronto-socorro. No auge da crise, quando os recursos humanos estavam no limite, uma situação inesperada desafiou todas as convenções. Um menino de aproximadamente 10 anos, vítima do acidente, começou a apresentar sinais de obstrução aguda das vias aéreas, possivelmente por um objeto estranho ou pelo trauma sofrido. O Dr. André estava atendendo outro paciente crítico e não havia médicos disponíveis nas proximidades imediatas.
A enfermeira Marlene correu para atender o menino, que já apresentava cianose. Ele está engasgado, gritou alguém, atraindo a atenção de todos. Sofia, que estava próxima, não hesitou. Antes que alguém pudesse detê-la, posicionou-se atrás do menino e aplicou a manobra de Heimlich com precisão técnica perfeita, nem forte demais para causar danos, nem suave demais para ser ineficaz. Na terceira compressão, um pedaço de chiclete foi expelido e o menino recuperou a respiração com um grande suspiro, seguido de tosse e choro de alívio. A cena foi capturada por vários celulares e, em questão de minutos, já circulava nas redes sociais. A imagem de uma pequena menina de jaleco branco salvando outro garoto com uma técnica médica perfeita cristalizou para o público o verdadeiro valor do controverso projeto. Quando a crise finalmente se estabilizou, com a chegada dos médicos que estavam presos no trânsito e a transferência dos casos mais graves para centros especializados, o Dr. André reuniu as crianças do projeto em uma sala de descanso. "Vocês foram excepcionais hoje", disse ele, a emoção evidente em sua voz, geralmente controlada. "Ajudaram a salvar vidas e provaram, na prática, o valor do que estamos construindo aqui." Sofia, exausta, mas radiante, resumiu o sentimento de todos. "Hoje fizemos o que aprendemos, doutor. Não é isso que importa?" O médico assentiu, profundamente tocado. Naquela mesma noite, enquanto as redes de televisão exibiam imagens do acidente e da mobilização hospitalar, o vídeo de Sofia aplicando a manobra de Heimlich tornou-se o centro das atenções. Comentaristas discutiam não apenas a técnica perfeita, mas o significado mais amplo daquele momento. Na sede do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Ricardo Tanaka assistia à reportagem em seu escritório, o semblante pensativo. Ao seu lado, uma pilha de documentos incluía seu parecer preliminar sobre o projeto Raquel Cardoso, um documento crítico que havia preparado nas semanas anteriores. Com um suspiro profundo, o médico pegou o documento e, para a surpresa de sua secretária, rasgou-o ao meio. "Marque uma visita ao Hospital Santa Esperança para amanhã", instruiu. "Quero conhecer esse projeto pessoalmente antes de emitir qualquer parecer." Na manhã seguinte, a manchete do jornal O Globo anunciava: "Criança médica salva vítima de acidente. Projeto polêmico prova seu valor em crise real." A reportagem detalhada incluía depoimentos de profissionais do hospital, pacientes atendidos e especialistas em educação. O tom, anteriormente cético ou sensacionalista, agora pendia claramente para o reconhecimento do potencial transformador da iniciativa. Em Heliópolis, Sofia tomava café da manhã com suas duas avós. Dona Francisca e Dona Carmen agora dividiam a mesma casa, tendo desenvolvido uma improvável amizade, baseada no amor pela neta em comum. "Você está em todos os jornais, meu amor", comentou Dona Carmen, mostrando a primeira página do jornal. Sofia deu de ombros, mais preocupada em terminar seu cereal antes de ir para a escola. "Só fiz o que qualquer um do projeto faria, vó." "Mas nem todos têm seu dom, filha", observou Dona Francisca, ajustando carinhosamente o uniforme escolar da neta. "Sua mãe estaria tão orgulhosa." Os olhos de Sofia marejaram brevemente antes de recuperar sua habitual determinação. "Ela está vendo, vó, e hoje tenho prova de matemática. Então preciso me concentrar nisso também." As duas senhoras trocaram olhares de admiração. Em meio a toda a fama repentina e responsabilidades extraordinárias, Sofia mantinha a simplicidade e o equilíbrio de uma criança comum, talvez o aspecto mais notável de sua personalidade excepcional. No Hospital Santa Esperança, Augusto Neves recebia uma visita inesperada. O Dr. Ricardo Tanaka, até então o mais vocal opositor do projeto, solicitara uma reunião privada. "Confesso que vim preparado para confirmar minhas piores suspeitas", admitiu o médico após visitar as instalações e observar uma aula em andamento. "Mas o que vi hoje é algo diferente do que imaginava." "Diferente como?", questionou Augusto, cautelosamente otimista com a mudança de tom. "Vocês não estão criando mini-médicos para substituir profissionais formados como eu temia", reconheceu o Dr. Ricardo. "Estão nutrindo vocações genuínas, respeitando o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças."
impressionante. Augusto não conteve um sorriso. Então o senhor vai retirar sua oposição ao projeto? Não exatamente, respondeu o médico, retomando parte de sua formalidade. Vou propor ao Conselho uma supervisão colaborativa, em vez de uma oposição. O projeto claramente tem mérito, mas ainda precisa de diretrizes claras e supervisão de entidades reguladoras para garantir que os limites éticos sejam respeitados. Era menos do que Augusto esperava, mas muito mais do que temia. Aceitamos a supervisão colaborativa com prazer, doutor. Nosso objetivo nunca foi desafiar a medicina tradicional, mas complementá-la. Enquanto os dois homens formalizavam um improvável acordo de cooperação, no pátio do hospital, Sofia e seus colegas aproveitavam um raro momento de descontração entre as aulas. Brincavam de pega-pega, riam e agiam como qualquer grupo de crianças, lembrando a todos que, apesar de seus dons extraordinários, ainda eram fundamentalmente crianças. E talvez fosse precisamente essa dualidade, a capacidade de transitar entre a competência técnica surpreendente e a espontaneidade infantil, que tornava o projeto Raquel Cardoso tão revolucionário e agora cada vez mais aceito pela sociedade que inicialmente o rejeitara. 2 anos se passaram desde aquela fatídica manhã na Avenida Paulista. O que começou como um encontro improvável entre um empresário à beira do desenlace e uma extraordinária menina de 7 anos havia se transformado em uma revolução educacional que agora transcendia fronteiras. O projeto Raquel Cardoso, inicialmente contestado e quase abortado, tornara-se um modelo estudado internacionalmente. Delegações de educadores, médicos e gestores públicos de dezenas de países haviam visitado o Hospital Santa Esperança para compreender a metodologia que permitia identificar e desenvolver talentos médicos precoces sem comprometer o desenvolvimento socioemocional das crianças. Sofia Cardoso, agora com 9 anos, havia se tornado involuntariamente o rosto daquela revolução silenciosa. Apesar da fama crescente, que incluía reportagens em revistas internacionais como Time e documentários da BBC, mantinha a mesma simplicidade e determinação que a caracterizavam desde o início. Sofia, você pode mostrar para nossos visitantes como funciona o laboratório de simulação? Pediu Augusto, guiando um grupo de médicos canadenses pelas instalações ampliadas do projeto, que agora ocupava um prédio inteiro adjacente ao hospital. Com confiança tranquila, Sofia conduziu os visitantes pelo sofisticado laboratório, onde os alunos praticavam procedimentos em simuladores de alta tecnologia. Aqui aprendemos técnicas de sutura, acesso venoso e intubação, explicou ela, demonstrando em um braço de silicone como realizar uma punção venosa perfeita. Os simuladores têm sensores que mostram se estamos fazendo corretamente. Os médicos canadenses trocaram olhares impressionados, especialmente quando Sofia explicou os princípios fisiológicos por trás de cada procedimento com uma clareza que muitos estudantes universitários não possuíam. E você ainda tem tempo para ser criança? Perguntou uma médica do grupo, expressando a preocupação mais comum entre os críticos do programa. Sofia sorriu. Ontem mesmo perdi 2 horas tentando ensinar meu gato a dar a pata, e no fim de semana, minhas avós me levaram ao parque de diversões. Ela fez uma pausa considerando a pergunta mais profundamente. Mas para mim, aprender medicina também é divertido. É como um quebra-cabeça que nunca acaba. A resposta, em sua honesta simplicidade, capturava a essência do que tornava o programa tão especial. O respeito ao ritmo e às características de cada criança, sem forçar uma separação artificial entre aprendizado e brincadeira. O projeto agora atendia 32 crianças entre 7 e 14 anos, cuidadosamente selecionadas através de um processo que avaliava não apenas aptidão técnica, mas também maturidade emocional e vocação genuína. Cada uma delas tinha uma história única de como havia demonstrado um talento precoce para a medicina, frequentemente nascido de circunstâncias desafiadoras. A turma original, liderada por Sofia, havia avançado para módulos mais complexos. Sob constante supervisão psicopedagógica, aprendiam anatomia detalhada,
fisiologia básica e princípios de diagnóstico, sempre com metodologias adaptadas à sua faixa etária. Após a visita, Augusto conduziu Sofia até seu escritório, onde uma videoconferência importante estava prestes a começar. "Estão todos prontos", anunciou sua assistente, ativando a grande tela na parede. Surgiu a imagem de uma sala de conferências em Brasília, onde representantes do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina aguardavam. Entre eles, surpreendentemente, estava o Dr. Ricardo Tanaka, o antigo opositor que gradualmente tornara-se um dos mais importantes aliados do projeto. "Boa tarde a todos", cumprimentou Augusto. "Creio que a maioria de vocês já conhece Sofia, nossa aluna pioneira." A menina acenou timidamente para as autoridades na tela. "Sofia, temos boas notícias", anunciou a representante do Ministério da Educação. "Depois de 2 anos de avaliações, debates e estudos de impacto, o Conselho Nacional de Educação aprovou oficialmente as diretrizes regulatórias para programas de educação médica precoce, baseados na metodologia do projeto Raquel Cardoso." O rosto de Sofia iluminou-se. Esta era a validação final que garantiria a continuidade e expansão do programa, sem os constantes questionamentos legais que haviam marcado seus primeiros anos. "Isso significa que outras crianças como eu poderão ter a mesma oportunidade em todo o Brasil?", perguntou ela. "Exatamente", confirmou o representante do Ministério da Saúde. "Instituições que cumprirem os rigorosos critérios estabelecidos poderão implementar programas semelhantes, sob supervisão conjunta dos Ministérios da Educação e da Saúde, além dos Conselhos Regionais de Medicina." O Dr. Ricardo Tanaka, que presidia o grupo de trabalho que desenvolveu as diretrizes, acrescentou: "Foi um longo caminho até aqui, Sofia. Confesso que eu era o maior cético no início, mas vocês provaram que, com a metodologia adequada e supervisão rigorosa, é possível nutrir talentos excepcionais sem comprometer a infância ou a integridade da profissão médica." Após a videoconferência, Sofia mal podia conter sua empolgação ao compartilhar a notícia com seus colegas. Para celebrar, a coordenação do projeto organizou uma pequena festa no jardim do hospital, com direito a bolo e refrigerantes, lembrando a todos que, apesar do conhecimento avançado, ainda eram crianças que se deliciavam com guloseimas e brincadeiras. Durante a comemoração, Augusto observava Sofia de longe, maravilhado com a transformação que aquela pequena pessoa havia provocado em sua vida. Dos escombros de sua solidão após a perda de Beatriz, surgira um propósito que agora beneficiava dezenas de crianças talentosas e, potencialmente, milhares de pacientes no futuro. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do telefone. Era Cláudia Mendes, a advogada educacional da Fundação. "Augusto, acabei de receber um convite extraordinário", anunciou ela, a voz carregada de entusiasmo. "A Organização Mundial da Saúde está organizando um fórum global sobre inovações em educação médica e querem que o projeto Raquel Cardoso seja o caso principal de estudo. Solicitaram especificamente a presença de Sofia como oradora convidada." "Sofia? Falando na OMS?", questionou Augusto, surpreso com a magnitude do convite. "Sim. O evento será em Genebra daqui a 2 meses. Eles querem que ela compartilhe sua experiência como pioneira do programa." Aquela noite na casa em Heliópolis, agora reformada graças ao apoio da Fundação Beatriz Neves, Sofia discutia o convite com suas avós, Dona Francisca, cuja saúde havia melhorado significativamente nos últimos anos, e Dona Carmen, que se tornara uma presença constante na vida da neta, expressavam opiniões diferentes sobre a viagem internacional. "É uma honra imensa, minha filha", dizia Dona Carmen, servindo o jantar. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de ver você falando para médicos do mundo todo." "Mas é tão longe", preocupava-se Dona Francisca. "E você nunca viajou de avião antes." Sofia ouvia atentamente as duas, como sempre fazia quando suas avós discordavam gentilmente sobre seu futuro. "Acho que mamãe iria querer que eu compartilhasse o que aprendi", refletiu finalmente. "Se isso ajudar outras crianças como eu, vale a pena enfrentar o medo de voar." Nas semanas seguintes, Sofia preparou-se meticulosamente para sua apresentação internacional.
Com a ajuda de professores de oratória e especialistas em comunicação científica, desenvolveu uma fala que combinava seu conhecimento técnico com a simplicidade encantadora de sua perspectiva infantil. Entre os ensaios continuava sua rotina regular: escola pela manhã, projeto à tarde e momentos de brincadeira genuína nos intervalos. Seus colegas de classe na escola regular, inicialmente intimidados por sua fama crescente, haviam se acostumado à presença da menina médica e a tratavam com normalidade, algo que Sofia valorizava imensamente. Em uma tarde de sábado, enquanto Sofia brincava no parque com amigos da vizinhança, Augusto visitou Dona Francisca e Dona Carmen para discutir os detalhes da viagem a Genebra. "Quero que vocês duas acompanhem Sofia, claro", explicou ele. "Todos os custos serão cobertos pela fundação." As duas senhoras trocaram olhares de empolgação nervosa. Para Dona Francisca, que jamais havia saído do Brasil, a ideia de uma viagem internacional parecia quase surreal. "E quanto ao visto? Passaporte? Nunca cuidei dessas coisas", preocupou-se ela. "Tudo será providenciado por nossa equipe", tranquilizou Augusto. "Vocês só precisam se preocupar em fazer as malas e apoiar Sofia." Quando estavam finalizando os detalhes, Sofia entrou correndo na casa, ofegante e com o rosto corado da brincadeira no parque. "Tio Augusto, não sabia que você viria hoje", exclamou, abraçando-o afetuosamente. Ao longo dos 2 anos de convivência, Augusto havia se tornado uma figura paterna para Sofia, preenchendo parcialmente o vazio deixado pelo pai, que nunca conhecera. "Vim conversar sobre a viagem a Genebra", explicou ele. "E tenho uma surpresa para você." Sofia arregalou os olhos, curiosa. "Que surpresa?" "A comitiva brasileira incluirá uma pessoa muito especial", revelou Augusto com um sorriso. "O Dr. André conseguiu localizar e convidar a doutora Lúcia Mendes, que foi mentora da sua mãe, durante a residência em oncologia. Ela está ansiosa para conhecer você." Os olhos de Sofia marejaram. Ao longo dos anos, havia coletado avidamente todas as histórias possíveis sobre sua mãe, tentando preencher as lacunas deixadas por sua partida prematura. Conhecer alguém que havia sido importante na formação médica de Raquel era um presente inestimável. "Ela conheceu minha mãe de verdade? Como médica?" perguntou, a voz embargada pela emoção. "Sim, e diz que você é exatamente como ela descreveria Raquel na sua idade", confirmou Augusto. "A doutora Lúcia está trabalhando atualmente na OMS e foi uma das principais defensoras do convite para você participar do fórum. A conexão entre passado e futuro, entre a médica que partira cedo demais e a filha que seguia seus passos de forma tão extraordinária, parecia mais uma vez obra de um destino cuidadosamente tecido. O grande dia finalmente chegou." O auditório da Organização Mundial da Saúde em Genebra estava lotado com representantes de dezenas de países, líderes em educação médica, pesquisadores e autoridades sanitárias internacionais. Nos bastidores, Sofia aguardava a sua vez de falar, vestida com um traje formal mas adequado à sua idade. Um conjunto de saia e blazer azul marinho sobre uma blusa branca. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo cuidadosamente arrumado por Dona Francisca naquela manhã. Ao seu lado, uma mulher de meia-idade com traços que lembravam vagamente Raquel Cardoso segurava sua mão em apoio silencioso. A doutora Lúcia Mendes havia se tornado instantaneamente próxima de Sofia nos dias que antecederam o evento, compartilhando histórias sobre a jovem Raquel que nem mesmo Dona Carmen conhecia. "Nervosa?" perguntou a médica, observando Sofia revisar suas anotações pela 10ª vez. "Um pouco", admitiu a menina. "É muita gente importante." Sua mãe ficava exatamente com essa expressão antes de apresentar casos clínicos na residência, comentou a doutora Lúcia com um sorriso nostálgico. "E sabe o que ela sempre dizia?" Sofia negou com a cabeça, ávida por mais um fragmento de conhecimento sobre sua mãe. Ela dizia: "O nervosismo é só o corpo preparando energia extra para brilharmos mais." E então respirava fundo 3 vezes e arrasava na apresentação. Sofia sorriu, fechando os olhos e respirando profundamente 3 vezes, como se pudesse sentir sua mãe ao seu lado naquele momento crucial. Quando seu nome foi anunciado, Sofia caminhou para o palco com passos pequenos, mas firmes. De início,
O público reagiu com sorrisos condescendentes, a visão da pequena figura atrás do púlpito, que precisou ser ajustado à sua altura. Bom dia a todos, começou ela em inglês fluente, resultado de aulas intensivas nos últimos meses. Meu nome é Sofia Cardoso, tenho 9 anos e venho de Heliópolis, São Paulo, Brasil. A voz infantil, amplificada pelos microfones, ecoou pelo auditório silencioso. Há 2 anos, eu vendia doces na rua para ajudar minha avó doente quando um homem teve um ataque cardíaco na minha frente. Naquele dia, o conhecimento que minha mãe me ensinou salvou uma vida e mudou a minha para sempre. Com uma eloquência surpreendente para sua idade, Sofia narrou a jornada do projeto Raquel Cardoso, explicando como a iniciativa identificava e nutria talentos médicos precoces sem comprometer o desenvolvimento normal da infância. Descreveu a metodologia, os desafios enfrentados e os resultados alcançados. Nós não estamos tentando ser médicos antes da hora, explicou ela, com a simplicidade direta que a caracterizava. Estamos apenas aprendendo no nosso próprio ritmo para que um dia possamos ser os melhores médicos possíveis. Ao final de sua apresentação, Sofia projetou uma foto de sua mãe, Raquel Cardoso, em seu jaleco branco. Tudo começou com ela, que me ensinou que conhecimento não tem idade e que a medicina mais importante não vem dos livros, mas do coração que se importa com o sofrimento dos outros. Quando terminou, o auditório irrompeu em aplausos. Muitos dos presentes, líderes mundiais em suas áreas, tinham lágrimas nos olhos, tocados não apenas pelo conteúdo técnico da apresentação, mas pela pureza do propósito que aquela criança extraordinária representava. Nas primeiras filas, Augusto Neves, Dona Francisca, Dona Carmen e a equipe do projeto assistiam com orgulho transbordante. O homem que quase perdera a vida naquela manhã fria na Avenida Paulista agora testemunhava como aquele encontro fortuito havia se transformado em um movimento global. Após a apresentação, Sofia foi cercada por delegações internacionais, interessadas em implementar programas semelhantes em seus países. Com a naturalidade de quem nasceu para aquele papel, ela respondia às perguntas com precisão técnica, mesclada à espontaneidade infantil que fazia todos sorrirem. No coquetel que seguiu o evento, o diretor-geral da OMS aproximou-se de Sofia, que conversava animadamente com a doutora Lúcia. Senhorita Cardoso, sua apresentação foi extraordinária, elogiou ele. Gostaríamos de convidar você a se tornar embaixadora juvenil da OMS para a educação médica inovadora. Seria uma posição honorária, claro, mas ajudaria a promover iniciativas como a sua em todo o mundo. Os olhos de Sofia brilharam intensamente, mas antes de responder, ela olhou para Augusto e suas avós, buscando aprovação. Posso pensar um pouco, senhor? Pediu educadamente. Preciso conversar com minha família e meus professores primeiro e verificar se não vai atrapalhar meus estudos. O diretor-geral sorriu, impressionado com a maturidade daquela resposta. Claro, Sofia, não esperaria menos de você. Naquela noite, em seu quarto de hotel em Genebra, Sofia olhava pela janela as luzes da cidade suíça, refletindo sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. De uma menina vendendo doces nas ruas de São Paulo a uma oradora aplaudida na OMS. Uma transformação que nem mesmo os contos de fadas mais imaginativos poderiam prever. Antes de dormir, como fazia todas as noites, beijou a fotografia de sua mãe, que mantinha ao lado da cama. Conseguimos, mamãe, sussurrou. Seu conhecimento continua salvando vidas através de mim. Do outro lado da cidade, em seu próprio quarto de hotel, Augusto Neves também contemplava as luzes de Genebra, pensando em como Sofia havia transformado sua vida. Da desesperança após a perda de Beatriz, encontrara um propósito que agora se expandia para muito além de suas expectativas iniciais. Beatriz, murmurou para o céu estrelado, acho que finalmente entendi o que você sempre dizia. Às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar nossa verdadeira missão. Enquanto ambos adormeciam em continentes distantes de suas origens, uma semente plantada por um encontro improvável na Avenida Paulista continuava a florescer, transformando não apenas suas vidas, mas potencialmente o futuro da educação médica global. 5 anos após o discurso histórico na OMS,
O projeto Raquel Cardoso havia se transformado em um movimento global. O que começara como uma iniciativa arriscada e contestada em São Paulo, agora contava com filiais em 16 países, beneficiando centenas de crianças com talentos médicos excepcionais. Sofia Cardoso, agora com 14 anos, havia crescido não apenas em estatura, mas em maturidade e conhecimento. Os traços infantis começavam a dar lugar a feições adolescentes, mas seu olhar mantinha a mesma combinação única de compaixão e inteligência analítica que a caracterizara desde pequena. Naquela ensolarada manhã de primavera, Sofia caminhava pelos corredores do Hospital Santa Esperança, que agora abrigava o Instituto Raquel Cardoso, uma evolução natural do projeto original, transformado em uma instituição educacional reconhecida internacionalmente. Sofia, telefone para você na coordenação, chamou Daniela, sua colega de turma que se tornara uma de suas melhores amigas ao longo dos anos. Quem é? Perguntou Sofia, intrigada. Estava no meio de uma sessão de monitoria com alunos mais novos, ensinando técnicas básicas de primeiros socorros. Dr. Augusto, respondeu Daniela com um sorriso. Disse que é urgente e bom. Sofia apressou-se até a sala da coordenação, onde pegou o telefone com expectativa. Nos últimos meses, Augusto estava envolvido em negociações complexas com o Ministério da Saúde para implementar uma expansão significativa do programa para regiões carentes do Nordeste brasileiro. Tio Augusto atendeu, usando o tratamento carinhoso que adotara ao longo dos anos. Sofia, a voz de Augusto transbordava empolgação. Acaba de sair. O ministro assinou a portaria aprovando a criação de 5 novos institutos Raquel Cardoso nas capitais do Nordeste, com financiamento integral do SUS. Sofia soltou um grito de alegria que fez a coordenadora administrativa sorrir. Isso é incrível. Quando começamos? As obras de adaptação dos hospitais selecionados começam no próximo mês, explicou Augusto. Mas tem mais. Cada instituto terá o nome de um pioneiro do programa. E adivinha qual será o nome do Instituto de Recife? Sofia conteve a respiração adivinhando a resposta. Instituto Sofia Cardoso de Educação Médica Precoce, anunciou Augusto com evidente orgulho. O ministro fez questão que o primeiro instituto do Nordeste levasse seu nome, como reconhecimento ao seu papel como pioneira. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto da adolescente. Ter seu nome em uma instituição que ajudaria crianças talentosas como ela havia sido era uma honra que jamais imaginara. Não sei o que dizer, confessou, a voz embargada. Não precisa dizer nada, respondeu Augusto gentilmente. Mas tem uma condição para aceitarmos a homenagem. Qual? Perguntou Sofia, enxugando as lágrimas. Que você participe pessoalmente da cerimônia de inauguração em Recife daqui a 6 meses, explicou ele. O ministro acredita que sua presença será fundamental para inspirar as comunidades locais a identificarem e apoiarem seus talentos precoces. Claro que vou, exclamou Sofia. Posso levar Lucas e Daniela também? Eles seriam ótimos embaixadores do programa. Já estava contando com isso, concordou Augusto. Na verdade, estamos montando uma equipe completa de veteranos do projeto para treinar os novos educadores e compartilhar experiências. Após desligar, Sofia permaneceu alguns minutos absorvendo a notícia. Seu caminho, desde aquela manhã fria na Avenida Paulista, havia sido extraordinário sob qualquer perspectiva. Aos 14 anos, já era coautora de 2 artigos científicos sobre educação médica precoce, publicados em revistas internacionais respeitadas, e colaborava regularmente com a OMS como embaixadora juvenil. Mas nenhuma conquista profissional se comparava à sua maior vitória pessoal. Provar que era possível conciliar seu talento excepcional com uma adolescência saudável e equilibrada. Ao contrário dos temores iniciais dos críticos, Sofia havia se desenvolvido como uma adolescente bem ajustada socialmente, com amigos tanto no instituto quanto na escola regular, hobbies normais para sua idade e, mais importante, a capacidade de simplesmente ser uma jovem comum quando não estava de jaleco. Suas avós, Dona Francisca e Dona Carmen, haviam se tornado figuras centrais não apenas em sua vida, mas na própria filosofia do Instituto. As 2 senhoras agora coordenavam o programa Avós,
uma iniciativa que integrava idosos voluntários ao cotidiano dos jovens alunos, oferecendo não apenas supervisão afetuosa, mas também a sabedoria que só a experiência de vida proporciona. Naquela tarde, após compartilhar a novidade com seus colegas mais próximos, Sofia dirigiu-se ao escritório de Augusto para discutir os detalhes da expansão para o Nordeste. Ao entrar no amplo escritório com vista para o Parque Ibirapuera, encontrou não apenas Augusto, mas também uma figura que não via há alguns anos, o Dr. Ricardo Tanaka, o antigo opositor do projeto que gradualmente se transformara em um de seus mais importantes aliados. "Sofia!" exclamou o Dr. Ricardo, levantando-se para cumprimentá-la. "Como você cresceu? A última vez que nos vimos foi em Genebra, se não me engano." "Dr. Ricardo, que surpresa boa!" respondeu Sofia com um sorriso genuíno. Os anos haviam dissolvido qualquer ressentimento em relação à oposição inicial do médico, que ela agora compreendia ter sido motivada por preocupação legítima, não por mesquinhez. "O Dr. Ricardo tem uma proposta muito interessante para nosso projeto de expansão", explicou Augusto, indicando que se sentassem. O médico, agora com cabelos completamente grisalhos, inclinou-se para a frente com entusiasmo juvenil. "Sofia, como você sabe, sempre me preocupei com a integridade da educação médica. Minha oposição inicial ao projeto vinha do temor de que vocês estivessem criando um atalho perigoso para uma profissão que exige rigor e maturidade." Sofia assentiu, compreensiva. "Mas o que vocês construíram", continuou ele, "provou ser exatamente o oposto. Um caminho mais longo e mais profundo, que permite o desenvolvimento de médicos excepcionalmente preparados, não apenas tecnicamente, mas humanamente." "Obrigada, doutor", respondeu Sofia, genuinamente tocada pelo reconhecimento. "Agora, com a expansão para o Nordeste, temos uma oportunidade única de integrar o programa à estrutura formal de educação médica", explicou o Dr. Ricardo. "O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Educação estão propondo a criação de um caminho especial de formação médica para alunos como você." Os olhos de Sofia arregalaram-se. "Como assim?" Augusto tomou a palavra. "Seria um programa que permitiria que os formandos do Instituto Raquel Cardoso ingressassem diretamente em um curso de medicina adaptado quando completassem 17 anos, em vez dos tradicionais 18. E mais importante", acrescentou o Dr. Ricardo, "o programa reconheceria formalmente o conhecimento já adquirido no Instituto, permitindo um currículo universitário personalizado que enfatizaria áreas onde vocês precisam de aprofundamento, em vez de repetir conteúdos que já dominam plenamente." Era uma revolução dentro da revolução. O sistema educacional brasileiro, tradicionalmente rígido, estava se curvando à evidência do sucesso do projeto e criando um precedente que poderia transformar não apenas a educação médica, mas potencialmente todo o conceito de formação profissional para talentos excepcionais. "E você, Sofia?", concluiu Augusto com um sorriso de orgulho paternal. "Seria a primeira beneficiária desse novo caminho. Se aceitar, poderá ingressar na Faculdade de Medicina da USP no próximo ano, aos 15 anos. Sofia ficou momentaneamente sem palavras. Era o reconhecimento definitivo de tudo pelo que haviam lutado. Não um atalho ou um privilégio injustificado, mas o reconhecimento institucional de uma realidade que já existia. Alguns talentos simplesmente não se encaixavam no molde padrão de desenvolvimento educacional. "Eu preciso pensar", respondeu finalmente, para surpresa dos dois homens, "e conversar com minhas avós." "Claro", concordou Augusto imediatamente. "Não é uma decisão a ser tomada de impulso." O Dr. Ricardo assentiu, impressionado mais uma vez com a maturidade da jovem. "A proposta não tem prazo, Sofia. É importante que você avalie se realmente deseja acelerar sua formação ou se prefere seguir o ritmo atual." Naquela noite na casa em Heliópolis, que a família mantivera apesar das múltiplas ofertas de Augusto para se mudarem para um bairro mais nobre, Sofia discutia a proposta com suas avós enquanto ajudava a preparar o jantar. 15 anos na faculdade de medicina, refletia Dona Francisca, cortando legumes para a sopa. "No meu tempo isso seria impensável." "No meu também", concordou Dona Carmen, mexendo o caldo no fogão. "Mas você não é como as outras meninas, Sofia. Nunca foi."
Sofia suspirou, picando cenouras com a precisão metódica que aplicava a tudo que fazia. Às vezes queria ser, sabem, só uma adolescente normal preocupada com as coisas que minhas colegas da escola se preocupam. As duas senhoras trocaram olhares preocupados. Você se arrepende, minha filha? Perguntou Dona Francisca suavemente. De ter seguido esse caminho? Sofia parou, refletindo profundamente sobre a pergunta. Não, respondeu finalmente com convicção. Nunca me arrependi de ajudar as pessoas ou de aprender medicina. Mas às vezes me pergunto se estou perdendo algo, se estou indo rápido demais. Você sabe que pode parar ou desacelerar quando quiser, não é? Lembrou Dona Carmen. Augusto e todos no instituto sempre deixaram isso claro. Não é uma prisão, é uma oportunidade. Eu sei, concordou Sofia. É só que não quero decepcionar ninguém. Tantas pessoas acreditaram em mim, lutaram por esse projeto. O projeto não é só você, Sofia, observou Dona Francisca sabiamente. É maior que todos nós agora. Se você decidir esperar mais alguns anos para entrar na faculdade, ninguém ficará decepcionado. A conversa continuou durante o jantar, com as três mulheres pesando cuidadosamente os prós e contras da decisão. Como sempre acontecia desde que formaram aquela família improvável, não havia julgamentos ou pressões, apenas apoio incondicional, qualquer que fosse o caminho escolhido. Após o jantar, Sofia subiu ao pequeno terraço da casa, onde mantinha um jardim de ervas medicinais. Um hobby que cultivava como conexão com suas raízes. Sentada entre manjericão e alecrim, contemplava as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Seu celular tocou, interrompendo suas reflexões. Era Lucas, seu colega desde o início do projeto, e agora um jovem de 17 anos que já havia decidido especializar-se em medicina de emergência. E aí aceitou a proposta da USP? Perguntou ele sem rodeios, típico de sua personalidade direta. Ainda estou pensando, respondeu Sofia. E você, vai entrar no caminho especial também? Claro que sim, respondeu Lucas com entusiasmo. É o reconhecimento de tudo pelo que lutamos, Sofia. Pense só, em vez de repetir conteúdos que já dominamos, podemos nos aprofundar em áreas avançadas desde o início. Sofia sorriu, reconhecendo a paixão do amigo. Mas você não acha que estamos, sei lá, pulando etapas da vida? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Olha, entendo sua preocupação, respondeu Lucas finalmente, com uma maturidade que surpreendia mesmo Sofia. Mas acho que já provamos que podemos ter uma vida equilibrada mesmo seguindo um caminho diferente. Veja você, tem amigos, hobbies, uma vida familiar normal, só por acaso também sabe fazer uma sutura perfeita e identificar arritmias cardíacas. A observação arrancou uma risada genuína de Sofia. Colocando assim, além disso, continuou Lucas, não é como se fôssemos nos formar médicos aos 17 anos. Ainda teremos um curso completo pela frente, só adaptado ao nosso ritmo e conhecimento prévio. A conversa com Lucas trouxe uma nova perspectiva que ajudou Sofia a organizar seus pensamentos. Após desligar, permaneceu no terraço, observando as estrelas que teimavam em aparecer, mesmo com a poluição luminosa da metrópole. Em algum lugar entre aquelas estrelas, imaginava Sofia. Sua mãe a observava. O que Raquel Cardoso pensaria desse caminho extraordinário que sua pequena filha havia trilhado? Teria orgulho? Preocupação? Talvez um pouco dos dois? Na manhã seguinte, Sofia dirigiu-se diretamente ao escritório de Augusto antes do início das atividades no instituto. Tomei minha decisão, anunciou ao entrar, encontrando Augusto já em reunião com a equipe pedagógica. E qual é? Perguntou ele fazendo sinal para que os outros educadores permanecessem. Aceito entrar no programa especial da USP, declarou Sofia com determinação. Mas com uma condição. Augusto sorriu, já esperando alguma contraproposta da jovem que conhecia tão bem. Estou ouvindo. Quero que metade do meu tempo na faculdade seja dedicado a ensinar no instituto, explicou Sofia. Não posso abandonar os mais novos agora, especialmente com a expansão para o Nordeste. A equipe pedagógica trocou olhares surpresos, mas Augusto apenas ampliou seu sorriso. Na verdade, já tínhamos previsto algo assim. O modelo do caminho especial inclui um componente obrigatório de mentoria reversa.
Alunos como você ensinando tanto colegas mais novos quanto professores tradicionais sobre as particularidades da educação médica precoce. Sofia assentiu, satisfeita. E tem mais uma coisa. Quero continuar morando em Heliópolis. Esta segunda condição pegou Augusto de surpresa. Mesmo com a distância até a USP, seria muito mais conveniente morar mais perto do campus. Heliópolis é parte de quem eu sou, explicou Sofia com simplicidade. Quero que as crianças de lá vejam que é possível, que alguém como eles pode chegar à USP, pode se tornar médico, pode mudar o mundo. Augusto sentiu os olhos marejarem, como acontecia frequentemente quando Sofia demonstrava aquela sabedoria que transcendia em muito sua idade cronológica. Nesse caso, concordou ele, providenciaremos transporte exclusivo para garantir sua segurança e pontualidade. Nos meses seguintes, a notícia de que Sofia Cardoso seria a primeira estudante de 15 anos a ingressar na prestigiada Faculdade de Medicina da USP, através do inovador Caminho Especial de Formação, gerou manchetes nacionais e internacionais. Programas de televisão disputavam entrevistas com a jovem prodígio que havia inspirado uma revolução educacional. Revistas científicas publicavam artigos analisando o impacto do projeto Raquel Cardoso no conceito tradicional de educação médica. Livros começavam a ser escritos sobre a extraordinária jornada que começara com um encontro fortuito na Avenida Paulista. Em meio a toda essa atenção, Sofia mantinha-se centrada em sua missão original: aprender para ajudar. Além de se preparar para a faculdade, dedicava-se intensamente aos preparativos para a inauguração do Instituto Sofia Cardoso em Recife, colaborando na seleção dos primeiros alunos e no treinamento dos educadores. Na véspera de sua partida para a cerimônia no Nordeste, Sofia foi surpreendida por uma visita inesperada à sua casa em Heliópolis. Era já noite quando a campainha tocou, e Dona Francisca atendeu a porta para encontrar uma mulher elegante nos seus 50 anos, acompanhada por Augusto. "Sofia", chamou sua avó, "tem alguém aqui que quer te conhecer." A adolescente desceu as escadas e deparou-se com a visitante, cujo rosto lhe pareceu vagamente familiar. "Sofia", apresentou Augusto com evidente emoção. "Esta é Juliana Neves, irmã de Beatriz. Ela veio de Londres especialmente para conhecer você antes da cerimônia em Recife." A mulher deu um passo à frente, os olhos marejados. "Você salvou meu irmão", disse simplesmente. "E não apenas no sentido físico. Você devolveu o propósito à vida dele depois que perdemos Beatriz." Sofia, normalmente articulada, encontrou-se momentaneamente sem palavras. Juliana representava mais uma conexão com aquela teia de relações e coincidências que havia moldado sua vida desde o fatídico encontro na Avenida Paulista. "Trouxe algo que acho que você deveria ter", continuou Juliana, estendendo uma pequena caixa de veludo. "Pertenceu à minha irmã. Ela era médica pesquisadora, sabia? Trabalhava com oncologia experimental antes de adoecer." Sofia abriu a caixa com cuidado reverente. Dentro, um delicado pingente de ouro em formato de estetoscópio, com uma pequena pedra azul incrustada. "Beatriz usava isso em todas as apresentações importantes", explicou Juliana. "Era seu amuleto da sorte. Tenho certeza que ela gostaria que você o tivesse agora, no início de sua jornada acadêmica formal." Com mãos levemente trêmulas, Sofia pegou o pingente, sentindo o peso da história e dos significados que carregava. "Não sei o que dizer. É uma honra enorme." "Não precisa dizer nada", sorriu Juliana, ajudando-a a colocar o colar. "Apenas leve um pouco de Beatriz com você nessa nova fase. De certa forma, ela também faz parte dessa história." Na manhã seguinte, ao embarcar no avião para Recife, Sofia tocou instintivamente o pingente que agora repousava sobre seu peito. Sentada entre Augusto e suas avós, com Lucas, Daniela e outros colegas do projeto ocupando fileiras próximas, sentiu-se envolvida por uma rede de afeto e propósito que transcendia qualquer explicação racional. De uma menina vendendo doces nas ruas para sustentar a avó doente, tornara-se o símbolo de uma revolução educacional que agora se espalhava pelo Brasil e pelo mundo. Sua história, nascida da tragédia pessoal da perda prematura de sua mãe, havia se entrelaçado com a de Augusto Neves em um encontro que muitos chamariam de destino. Enquanto o avião decolava,
Sofia olhou pela janela para a cidade de São Paulo, que se afastava sob as nuvens. Em algum lugar lá embaixo estava a Avenida Paulista, onde tudo começara naquela fria manhã de julho, quando uma menina de 7 anos anunciou com voz firme: "Sou médica." O futuro se abria à sua frente como um livro com páginas em branco esperando para serem escritas. Faculdade de Medicina aos 15, novos institutos levando seu nome, responsabilidades crescentes como embaixadora global da educação médica precoce, desafios que teriam intimidado muitos adultos, mas que para Sofia representavam apenas o próximo capítulo de uma jornada extraordinária. "Tudo bem?" perguntou Augusto, notando seu olhar contemplativo. Sofia sorriu, tocando mais uma vez o pingente de Beatriz. "Melhor impossível. Estou pronta para o próximo capítulo." E estava de fato, porque Sofia Cardoso havia aprendido, ao longo de sua jornada improvável, que o verdadeiro talento não está apenas no conhecimento técnico ou na habilidade inata, mas na coragem de usar esses dons para fazer diferença na vida dos outros. De menina ignorada nas ruas a símbolo de uma revolução educacional, ela transformara dor em propósito, memória em legado e conhecimento em cura, mostrando ao mundo que a medicina mais profunda não começa no diploma, mas no coração que se dispõe a aprender para servir.